Eu sempre tive um grande sonho. Desde que eu era jovem, eu sonhava em morar nos Estados Unidos. Mal sabia eu que esse seria um dos sonhos mais difíceis de serem alcançados. Mas 30 anos depois, eu consegui realizar esse sonho. Porém, não foi como eu imaginava. Eu vendi absolutamente tudo que eu tinha aqui no Brasil e acreditei nesse sonho. Porém, não deu certo. Eu acabei voltando para o Brasil sem nada e, pelo contrário, devendo. E nessa trajetória, eu sofri um acidente. Eu estava trabalhando numa escada, numa furadeira. Na época da pandemia, eu trabalhei como pedreiro, eletricista, encanador, construtor. E eu estava fazendo um furo numa laje e eu estava numa escada de 2,5 metros. Enquanto eu estava furando, eu desequilibrei, o pé foi para um lado, o corpo foi para o outro e eu caí de bunda no chão. E quando eu caí, amacetou os discos da minha lombar e da minha cervical. Eu tive muita sorte de não ter parado numa cadeira de roda, mas por 2 anos eu sofri muito com essa queda, com esse acidente. E eu só pensava em eu nunca mais vou poder patinar. Isso me deixava profundamente triste. Mas graças a Deus levou 1 ano, mais de 1 ano para eu começar a recuperar. E aí foi que eu comprei essa bicicleta. Eu achei essa bicicleta que, como eu estava sem dinheiro, estava me recuperando de toda a jornada nos Estados Unidos, eu procurei no Facebook essa bicicleta, encontrei essa bicicleta de tiozão usada. Como eu estava com problema na coluna, eu tinha que ser uma bicicleta que tivesse guidão alto. Então essa não tinha, mas eu peguei, soldei esse guidão nela para ficar bem alto e eu não podia carregar a coisa nas costas, certo? Por causa da lombar. E eu usei muito a bicicleta para eu me recuperar. E como patinação, desde que eu comecei em agosto de 2019, é uma coisa que eu me apaixonei, era um sonho de criança, um sonho de adolescência, e eu pude realizar ele só na fase adulta. Eu comecei quando eu descobri o patins em si, eu achava que eu era a única pessoa que patinava na minha cidade, de Jundiaí. E quando eu comecei, eu achava que eu era a única pessoa dessa cidade que patinava, porque eu nunca via nenhum patinador na rua, nenhum patinador em lugar nenhum. E eu tive um grande problema nesse início, que é o quê? Eu não tinha lugares onde patinar, eu não conhecia lugares onde patinar. E onde eu moro, aqui na cidade de Jundiaí, é muito morro. Tem lugar que o asfalto é bom, tem lugar que o asfalto é ruim, só que muito morro, sempre subida e descida. E eu ainda não estava preparado para essas subidas e descidas, eu não tinha nenhum freio ainda, eu não sabia frear. E foi aí que eu comecei a procurar lugares. Eu não conseguia lembrar. Falei, eu vou explorar. Eu estava sem carro, eu comecei a explorar os lugares de bicicleta. E foi aí que eu encontrei essa quadrinha, que não é longe da minha casa. E eu comecei a fazer as minhas primeiras práticas aqui. E foi nessa quadrinha, nesse lugar, que eu aprendi o meu primeiro power stop lá, mais ou menos. Eu olhava na internet, eu via os vídeos, principalmente do Bill Stoppard, e eu olhava, trazia meu celular aqui, ficava olhando na telinha, como é que ele faz, como é que ele faz? Aí eu ia lá, tal, imitava ele, tentava, e aí começou a sair minhas primeiras manobras. E como essa história continua? E apesar de eu ter conseguido treinar muito na quadrinha, eu descobri que o patinador, ele não tem lugar e não é bem-vindo em quase nenhum lugar. Essa é uma quadra de futebol e até para os vizinhos trazerem os cachorros. Mas o patinador nunca vai ter vez. E essa quadrinha começou a ficar cada vez mais indisponível. Sempre quando chegava alguém, eu tinha que sair. E começaram a ser raros. Eu até comecei a acordar bem cedo, às 6 da manhã, e patinar por 20 minutos. Mas eu não estava gostando daquela situação
E, como eu te falei, essa cidade só tem morro, subida e descida. Eu não estava preparado ainda, eu não tinha os freios. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a buscar outros lugares com a minha bicicleta. Comecei a explorar outros locais. Onde eu moro, as subidas são tão enormes e íngremes e tem tanto trânsito e é difícil subir até de bicicleta. E tem carros por todos os lados. E eu não estava vendo uma solução mais fácil. E a quadrinha ainda é toda aberta. Então, quando estava sol era um problema e quando estava chuviscando, beleza? Também era um grande problema. Mas eu não podia desistir, porque o patins era muito importante. E foi aí que eu comecei a descobrir alguns estacionamentos de supermercado, principalmente no domingo. Apesar de uma excelente solução, nem sempre o piso é como a gente quer. E nesse caso aqui, tem árvores que tem essas folhinhas, que tem esses caroços. Então a gente cai muito. Mas o maior problema foi que a gente é expulso de estacionamentos de mercado porque é público. E ali há um perigo dos carros, etc. Então foi um grande problema, mas eu consegui treinar algumas vezes em estacionamentos do supermercado. E foi aí que eu comecei a procurar mais locais na minha região, mas cada vez mais eu entendia que o patins, ele não era bem-vindo. Nos parques e locais onde é pra gente se exercitar e se divertir, eu percebi que tinha esse grande preconceito com o patins. E todas essas coisas acumuladas desencorajam muito, mas eu não estava preparado ainda para desistir do patins. Eu não podia botar o patins no pé e patinar na rua, porque a rua não é boa, só tem subida e descida, não tinha as habilidades e os freios. Os parques próximos onde eu moro, o patins não é bem-vindo. Mas eu continuei a minha busca por locais onde patinar. Mas mesmo apesar de todos esses problemas, eu consegui colocar as minhas primeiras horas na agenda dos meus treinamentos de patinação. 20 minutos aqui no mercado, 20 minutos ali na quadrinha, 20 minutos, meia hora dentro da minha casa, dentro da própria sala e cozinha. Eu passei a dar meus primeiros passos no patins. E continuei buscando por mais lugares. Um pouco mais perto, um pouco mais longe de onde eu moro, em bairros vizinhos, de bicicleta, de ônibus e quando estava barato, de Uber. E no meu começo, enquanto eu subia com a bicicleta, forçando na pedalada, quase morrendo, eu falava, será que vai ser possível fazer isso com patins? Será que um dia eu vou estar pronto e preparado? E assim, com a minha mochilinha, com a minha água e a minha companheira que me permitiu subir e descer as subidas e ladeiras que eu não conseguia ainda de patins, que a gente começou a achar outros locais, pequenos estacionamentos na entrada de condomínios, onde eu tinha um espaçozinho que não tinha o trânsito, somente quando os carros entravam e saíam. E eu comecei a ter os meus pequenos sucessos numa rua. Ainda não é no trânsito urbano, mas nessa rua, que eu pude começar a, devagarzinho, treinar os meus freios, numa situação de grama. E foram as horas mais importantes da minha patinação. Ambientes controlados que me permitiram avançar na minha patinação.
E aí eu comecei a procurar por praças, ciclovias, tudo o que eu podia encontrar de locais para que eu pudesse patinar. E eu comecei a perceber que quanto menos eu me sentia vítima ou quanto menos eu dava desculpas, mais os locais iam se abrindo. Eu ia lembrando de locais na minha cidade, no meu bairro, locais que eu passei quando eu era menor. E pouco a pouco eu comecei a entender que aquele lugar que eu encontrei, que estava perfeito, eu comecei a entender que algum problema iria vir e ele via e eu tinha que sair por algum motivo desse local. Então eu pensei comigo, se todo local que eu descubro e me adapto e nossa, agora vai dar certo, alguma coisa acontece e eu não tenho mais esse local, ou eu paro de vez, ou eu entendo que eu posso, sempre que eu não tiver mais aquele local, eu posso procurar por outro. Assim como eu já achei uns 2 ou 3, eu posso continuar achando. E foi aí que eu continuei. Só que cada vez mais eu estava com uma habilidade um pouco mais apurada, com o freio T um pouco melhor, com o freio Power Stop um pouco melhor. Já fazia 3, 4 meses que eu estava sozinho. Eu, o patins, a bicicleta e os poucos vídeos que eu achava na internet. Eu literalmente achava que eu era o único patinador de Jundiaí. Ia ser 1 ano depois que eu iria achar um grupo na minha cidade. Mas eu passei a entender que, contanto que eu continuasse treinando e achasse novos lugares, o importante é não parar de patinar.